Então, o que a gente vai trabalhar a partir de agora? Formas, certo? Métodos, procedimentos que vai nos proporcionar, que vão nos proporcionar a capacidade de aplicar aquele último pontinho que tinha lá no material, agora, qual era o último ponto? Analisar, interpretar e gerar uma conclusão sobre o que foi estudado. E geralmente, como é que a gente faz isso? Eu acho que todo mundo aqui sabe que o termo que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, para isso, né, para medidas de posição, por exemplo, é o cálculo de uma média. Todo mundo aqui já vê, calcula minha média. Geralmente a gente associa média ao quê? A sala de aula, né? Soma a primeira nota com a segunda, divide por 2. Está lá a média calculada. É um exemplo. Só que esse exemplo ele pode ser aplicado numa infinidade de formas, com cálculo de margem de erro, com coeficiente de variação, com entendendo o desvio da situação. Então, assim, é um mundo, tá? E eu vou começar pela parte mais introdutória possível. Eu ia direto para as tabelas, mas eu não vou. Primeiro eu vou trabalhar a parte que eu digo assim, que é dos dados simples, depois a gente avança na qualidade dos dados, tá bom? Não é que vocês vão ver algumas coisas aí numéricas, um número meio grande, mas são todos, eu prometo, todos cálculos simples. O cálculo mais chatinho que tem é você extrair a raiz de algo, né? Que eu vou ensinar um macete para vocês extraírem, mas aconselho terem a calculadora. Vai chegar uma hora que a gente vai para o presencial e vai precisar da calculadora, tá bom? Então fica aí mais uma vez a dica, certo? Vamos entender aqui o que eu trouxe, né, o que eu enviei aí para vocês. Bioestatística descritiva. O que é isso? Né? Agora que estamos familiarizados com alguns conceitos de bioestatística, podemos iniciar alguns cálculos. A partir de agora, um pouco de conhecimento de matemática básica será bastante útil. Atenção, tá? Não, eu digo até as 22, mas nem até as 22 não. É até 21h30, 21h40 lá, que a gente termina de 21h30, 21h40. Eu digo 22 porque não é até 9, né? Aí eu arredondei para 22. Mas vamos lá. Então, assim, atenção no que eu cito aí nesse primeiro momento, tá? A partir de agora, será necessário conhecimento de matemática básica. Pessoal, se você não lembra de nada de matemática, pelo amor de Deus, pede ajuda. Professor, eu não sei fazer uma divisão. Não tem problema, eu lhe ensino a fazer. Abra aí sua calculadora e eu digo qual é o botão que você tem que apertar para fazer a divisão. Professor, eu não sei usar exponenciação, eu não sei quais são as regras de matemática, a sequência das aplicabilidades de cada operação. É só me falar, pessoal. Eu vou sempre, no começo aqui desse material, para quem entende de matemática vai ser chato. Por que vai ser chato? Porque o cara vai dizer, é fácil. Isso aí eu sei fazer de cabeça. Ótimo. Você que já sabe, essa parte que eu vou começar aqui agora, ajude o seu colega, né? Fazer conta, ajude o seu colega. Mas, certo? Antemão, a maioria das pessoas não recordam disso. Todos vocês já viram isso, mas vocês não recordam, não lembram que estudaram isso, tá bom? Então, fica aí a deixa, né? O espaço para vocês pedirem esse socorro, caso vocês não lembrem das operações básicas que envolvem a matemática. Não me incomoda ajudar, tá bom? Como já citamos, a bioestatística descritiva é responsável por descrever nossas variáveis ou dados de diversas formas, de acordo com o objetivo do trabalho científico ou das intenções do pesquisador. Então, ele cita aí, né, a questão da pesquisa que eu falei há pouco tempo, e tudo que a gente vai discutir aqui depende muito da realidade de cada situação. Nem todas são aplicáveis, nem todas vão se encaixar, mas quem tiver alguma dúvida de como aplicar dentro da sua linha de trabalho, do seu ambiente de trabalho, quiser utilizar, é só me procurar que eu ajudo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aprender dentro da bioestatística descritiva são as medidas de tendência central, tá? Pois é, Carlos, fica à vontade. Qualquer dúvida aí é só falar.
certo? O que são as medidas de tendência central? Ele vai dizer aqui o seguinte: tanto em amostras como em populações de variáveis, vocês lembram que amostras lembram o que são populações, né? População é o todo, né? É o elemento total, é a totalidade dos elementos, é quando você conhece a totalidade dos elementos, e a amostra, o que são subpartes, né? São subgrupos, são partes de uma população. É uma parte da população, certo? Então, em ambos, a gente vai trabalhar nas duas linhas de raciocínio, muda uma besteirinha de uma para outra, tá? Então, nem precisa esquentar muito. Quando você vê uma fórmula muito grande, tem uma lá, tamanho do mundo, a outra bota assim, -1. Pronto. É o que muda de população para amostra. Mas para você detalhes, eu vou explicando isso aí com calma, para vocês não se preocuparem, para não esquentar a cabeça. Podemos encontrar valores que são próximos do centro das observações. A descrição desses parâmetros ou estatísticas pode ser feita através de diversas medidas que são úteis para descrever, propriedades importantes das populações. Então, traduzindo o que ele trouxe aqui nesse parágrafo, pessoal, todos os dados coletados, né, os dados brutos coletados, certo? Eles têm tendências centrais. O que são tendências centrais? Todos não, estou exagerando, estou mentindo, né? 99% são. Mas o que é essa tendência? É uma medida, tá? É a localização de uma informação, de um número, que vai representar um todo. Vamos dar um exemplo aqui que vocês, com certeza, conhecem melhor do que eu. Você tira um 4 na primeira prova e tira um 10 na segunda. Você passa? Aí você se pergunta, professor, o cálculo aqui da média na faculdade, eu vou somar esse 4 mais 10, vai dar 14. E vou dividir por 2, vai dar 7. Opa, eu passo. Sua média foi 7. Aí eu lhe pergunto, você tirou algum 7 na sua prova? Não. O dado coletado foi o quê? A nota 4 e a nota 10. Mas existe um ponto, existe uma medida de tendência central que vai representar o grupo de notas que você teve nesse semestre. O primeiro foi 4, o segundo foi 10. Vou somar as duas, vou dividir pela quantidade de elementos, né? São duas notas, vai dar 7. Então, não existe o número 7. Não existe uma prova sua que você tirou 7. Mas existe uma representatividade do 4 e do 10, que foi através de uma média, que foi o número 7. Então, é isso que vocês vão aprender daqui para frente. A encontrar um número que represente um volume de números. Por exemplo, naquela questão passada que a gente viu lá no exemplo do slide anterior, que mostrava lá a listagem da altura de 10 alunos de cada semestre, semestre 1, semestre 2, semestre 3, tinha lá média dos alunos do segundo semestre, 1,78. É obrigado algum aluno ter 1,78? Não. Mas foi o número a qual representou a posição, o número que representou o melhor posicionamento do agrupamento dos números. Então, assim, esse 1,78 representa, vai começar a representar um valor médio aproximado, né? É um valor aproximado de onde a maioria das alturas dos alunos identificadas vão estar localizadas. É como se você colocasse isso numa régua e saísse analisando a posição de cada um, tá? E eu vou mostrar isso aqui bem detalhadamente para vocês, para que não fique nenhuma dúvida em referente a essas informações, tá bom? Então, vamos à primeira das medidas, né? Que é que eu já comecei a falar aqui para vocês. Média aritmética simples. Pessoal, na estatística, os símbolos são muito amostrados. Eu digo assim, para que esse monte de símbolo? Nem precisa, né? Mas eu vou explicar a vocês o que cada um deles significa. Na verdade, já está escrito aqui o que cada um deles significa e como eu vou tentar tornar natural a utilização deles, tá bom? Vamos lá. Primeira dela, média aritmética simples, né? Que essa medida de posição é a medida que mundialmente é a mais utilizada, certo?
é que, na maioria dos casos, vão haver casos, eu vou exemplificar que ela não representa bem, que talvez ela não funcione bem, tá? Mas, na maioria dos casos, vai ser a melhor forma de representar um conjunto de dados, tá ok? E eu quero começar por ela, por acreditar que ela vai ser de mais fácil interpretação na mente de vocês, ok? Então, vamos lá. A medida de tendência central mais utilizada é a média aritmética. Sim, perdão, a média aritmética simples, porque existe a ponderada também, tá? Posso até ver com vocês, mas a gente não encontra com muita normalidade, certo? Muitas vezes referida apenas como média, como eu estava conversando. Para facilitar a compreensão e adequarmos nossa linguagem às expressões utilizadas em concursos, vestibulares, Enem e ENAD, vamos indicar os símbolos que representam os itens que compõem as fórmulas que usaremos. Então, assim, esses itens, né, que vocês vão ter acesso aqui agora, esses desenhos aí, esse monte de figura, como a gente fala, aí nas fórmulas, são o padrão utilizado geralmente nesses meios de avaliações, tá bom? Professor, quer dizer que todos os livros são assim? Não, não são, tá? Existe uma infinidade de possibilidades, livros, apostilas e afins, que eles apresentam símbolos diferentes, tá bom? Eu não me incomodo com a simbologia que você vai usar. Por que eu não me incomodo? Porque o resultado é o mesmo. Se você usar X, M, J, Z, Y, o que você quiser usar, o resultado vai dar o mesmo. Então, assim, me interessa muito mais como você aplica o número, como você apresenta o número dentro da fórmula, do que propriamente isso aí que eu vou apresentar agora, que é a fórmula. O interessante é que vai ter somatória, com certeza. Então, a primeira coisa que vocês vão somar pra caramba, vou logo avisando. Mas soma, cara, somatória é só soma. Ah, nada. É só somar, um mais um, mais um, mais um, é só somar, tá? Eu vou explicar de uma maneira simplista, pode acreditar. Então, assim, existem esses símbolos, eu vou sempre explicar o que é cada um. Uma dica, tá? Uma dica que eu dou assim, no fundo do coração. Se você não quer estar sempre voltando, abrindo PDF, para olhar o que significa cada símbolo, crie uma legenda, tá? Eu aconselho vocês criarem uma legenda do que é cada símbolo. Anota no seu caderno, abre aí seu caderno e bota. Isso representa isso. Isso representa aquilo. E para servir como facilitador na hora da dúvida. Por quê? Porque vocês, pessoal, vocês trabalham, vocês estudam, vocês têm outros 350 conteúdos para aprender, vocês têm 200 obrigações nos trabalhos de vocês, então não dá para olhar para um símbolo desse e lembrar o que é ele o resto da vida, não. É impossível. É impossível, tá? Então, criem uma legenda para facilitar a busca, digamos assim, do que representa cada elemento, tá? Fica uma dica aí que a longo prazo é extremamente útil, ok? Cada medida ou variável será representável pela letra X. Primeira informação que a gente tem, tá? Como assim? X, pessoal, geralmente... Agora, por exemplo, vai ter um X que vai ter um símbolozinho em cima, como já é o caso aqui embaixo, tá vendo? Então, eu vou mostrando. Com calma, eu vou chegar lá. Então, o X limpo e seco, como diz o outro, ele vai apenas representar a existência de uma variável, a quantidade de variáveis que vão existir dentro de cada pesquisa. E ele já vai exemplificar aqui. Ó. Portanto, vou dar um exemplo aqui. Se medirmos a glicemia de 3 pessoas para calcularmos a média do índice glicêmico desses 3 indivíduos, as medições seriam X1, X2 e X3. Então, imagina aí que a gente foi lá e fez esse levantamento, né, do índice glicêmico de 3 pessoas. Você vai dizer, resultado da glicemia do paciente A, ou do paciente 1, vou chamar de X1. Resultado do paciente João, vou chamar de X2. Resultado do paciente Maria, vou chamar de X3. É só para dizer, esse X aí vai dizer só quantos elementos foram ouvidos, tá?
quantas variáveis foram levadas em consideração, tá bom? Então, beleza. Esse x limp c vai representar aí o número de variáveis. De forma geral, xi indica o número de variáveis, indica que o número de variáveis é indeterminado, podendo assumir qualquer valor integral, que será igual ao tamanho do conjunto de dados. Então, assim, quando você encontra que o xi, que está aqui na fórmula, né, vocês vão encontrar, já tem aqui na fórmula aqui embaixo, o que esse xi representa? Representa que você pode ter extraído a informação de 3 pacientes, como pode também ter extraído a informação de, sei lá, 20 mil pacientes. Tá? Então, esse xi só demonstra a quantidade total de elementos que você vai estar estudando, que você vai estar analisando, tá bom? O próximo. Travou aqui. Agora vai. Aqui, perdão. Agora foi. Falando em tamanho de conjunto de dados, a letra N maiúscula representa o número de variáveis de uma população, enquanto a letra N minúscula representa o número de variáveis de uma amostra. Detalhezinho aqui, pessoal, que vai fazer diferença no meio das coisas, tá? Aqui, ó. Nessa primeira forma, você vê que o N é maiúsculo. Nessa segunda forma, o N é minúsculo. Professor, para que isso, professor? Simples. Para quem estiver observando a sua pesquisa, entenda que se você aplicou um cálculo baseado em todos os elementos em uma população, ou se você fez um cálculo baseado em uma parte de todos os elementos, no caso de uma amostra. Entendeu? Então, temos essas duas opções. Lembre-se, N maiúsculo representa população. N minúsculo vai representar o tamanho da amostra, né? Tamanho da população e tamanho da amostra. Outro símbolo utilizado da média é o sigma, né? Que é esse Ezinho aqui, que a gente é acostumado a chamar ele de somatória, tá? O que é somatória? É a soma de todos os elementos. Por exemplo, vamos supor que eu resolvi analisar a idade de 5 alunos. Um disse que tinha 20, outro disse que tinha 22, outro que tinha 24, outro que tinha 26, outro que tinha 28, por exemplo. O que é a somatória? A somatória é a soma de todas as idades, é a soma de todas as variáveis. Tá? Então, sempre que vocês enxergarem ou visualizarem, perdão, esse símbolozinho, esse E aí, que se chama sigma, tá? Pode chamar ele de somatória para facilitar a nossa compreensão, nosso diálogo. Isso significa que você vai ter que somar um conjunto de elementos, ok? Por fim, a letra grega, né, chamada mu, né, mas eu vou chamar de u, tá? Eu vou chamar de u grego aqui, eu vou chamar de u geralmente, certo? A letra grega mu, minúsculo, representa a média populacional, enquanto o símbolo x barra representa a média amostral. Tudo isso que a gente conversou agora, pessoal, está aqui nessas duas fórmulas, ó. Esse mu, né, esse u grego aqui, o que ele representa? Média, tá aqui, ó, média populacional. É o cálculo da média de toda uma população, de todo um grupo, certo? Como é a conta? Como é que é feita a conta? Somatória de xi. Quem é xi? Todas as variáveis, né, que vão estar presentes. Você vai somar o resultado de todas as variáveis e dividir por n maiúsculo. Quem é n maiúsculo? A quantidade total da população que está sendo levada em consideração. Qual é a diferença entre média populacional e média amostral? Só os símbolos. A fórmula é exatamente a mesma. Ao invés de U, é o x barra, né? Aqui em cima é igual, permanece a somatória de xi, e embaixo, ao invés de ser um n maiúsculo, é um n minúsculo. Por quê? Porque significa que essa fórmula vai estar calculando a média de uma parte, né? A média de um subgrupo, a média de uma amostra, como ele fala aqui, né? A média amostral, tá? Então, ele vai dizer aqui, ó,
vai começar a exemplificar para ficar mais fácil de entender. Ou seja, para obtermos a média, basta somar os valores de todas as variáveis e dividir o resultado pelo número de variáveis. Por exemplo, suponha que alguém pretende descrever a média de comprimidos que seus 3 pacientes ingerem por semana, sabendo que o paciente A ingere 4 comprimidos, o paciente B ingere 5 comprimidos e o paciente C ingere 6 comprimidos. Como já descrito, né, na fórmula, basta somar os 3 valores, 4 mais 5 mais 6, que vai ser igual a 15, e dividir o resultado pelo número de variáveis, no caso, os pacientes, né? No caso, N igual a 3. A média aritmética simples para esse conjunto de dados vai ser esse daqui, ó. 15 dividido por 3, 5. Então, significa o quê? Que, em média, cada paciente vai ingerir 5 comprimidos. Deixa eu levar isso aqui para o Excel para desenhar isso aqui bem bonitinho, dentro da forma, como é que funciona. Vou dar aqui a apresentação. Você foi. Então, vamos lá. Vou copiar aqui. Aí, estou apanhando aqui. Agora sim. Então, substituindo cada... Não trouxe a fórmula, ó. Mas tiradinha não, vamos lá. Como é que a gente vai... deixa eu buscar. Não aguento. Para que não venha. Professor Carlos está perguntando o que é esse U aí, porque ele passou voando, não entendeu não. Esse U vai representar a média populacional e esse X barra a média amostral. Resumindo, representam a média, só que um focado na população, em um todo, e o outro direcionado apenas a um subgrupo, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, vamos tentar entender aqui o primeiro exemplo, para ficar mais fácil. De onde é que vem as informações? A gente sabe o seguinte, existe o paciente A, o paciente B e o paciente C. A gente sabe que o A toma 4 comprimidos, o B 5 comprimidos, o C 6 comprimidos. Então, substituindo aqui pela fórmula, tá? Esse U, vamos deixar ele aqui, vamos manter ele na fórmula. U vai ser igual ao quê? O que é a parte de cima da fórmula, né? Vou fazer como numerador. A parte de cima diz o quê? O E, né, que é somatória. Somatória. E quem? E todas as variáveis. Somatória das variáveis. O que é a variável? A variável é um objeto em estudo? A gente está estudando o quê? A quantidade de comprimidos que cada um tomou, né? Então, quem são as variáveis? Ele vai somar quem? Ele vai somar o 4. Ele vai somar... Opa, agora foi. Ele vai somar o 4 mais o 5 mais o 6, não é verdade? Então, substituindo, esse xi, perdão, a somatória, esse E, né, é xi, significa a soma das variáveis, a somatória das variáveis. Quem são as variáveis?
o paciente A, B e C, que consumiram 4, 5 e 6 comprimidos. Quem é N? N vai ser a população, o total de pessoas estudadas. Quantas pessoas foram estudadas? Pessoa A, uma pessoa. Pessoa B, mais uma pessoa. Pessoa C, mais outra pessoa. Total de pessoas estudadas, 3 pessoas estudadas nesse elemento. Então, N, eu vou substituir aqui o N, né, que seria aqui, total da população. Eu vou substituir pelo 3. Agora é só fazer a continha que já está aí, né? 4 mais 5 dá 9, 9 com 6 dá 15. Tudo isso dividido por quê? Por 3. 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. Está aqui o passo a passo do cálculo, porque aqui ele já mostra bem direto, né? Bem direto mesmo. Ah, professor, então se fosse aqui 2 comprimidos, 7 comprimidos e 9 comprimidos. Como é que eu ia calcular a média? Só substituir. A soma de quem? A soma de 2 mais 7 mais 9. Tá? 2 mais 7, 9. 9 com 9, o quê? 18. 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 vai ser igual a 6. A média muda, né? A média agora, ao invés de ser 5 comprimidos, em média 5 comprimidos por pessoa, a média passa a ser 6 comprimidos por pessoa, tá? Lembrando, são valores que representam um conjunto de dados, tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui, que está no material, o que significa? Que, em média, os pacientes A, B e C tomam 5 comprimidos por dia. Só que tem um que toma 4, tem outro que toma 6, tem um que toma 5, né? Mas, de uma maneira simplista, a gente tem aqui o cálculo da média, tá? Não tem nada de absurdo. Bem matemática básica mesmo, certo? Eu vou ficar puxando as partes para não ficar tendo que mudar, para não ter que ficar compartilhando tela distante uma diferente, tá? O que eu vou puxar aqui para vocês agora é exatamente o que tem aí no material de vocês, seguindo a sequência da apostila. Errei aqui. Então, ele vai falar aqui, note, deixa eu ficar de uma maneira que fique exposto. Peraí. Não vai dar certo. Peraí. Agora vai. Pronto. Note que foi utilizado o U, né, como foi questionado aí há pouco tempo, pois estamos considerando que o pesquisador possui apenas 3 pacientes, né? Tem sim, Eduarda, sem problema. Deixa eu só falar essa observação aqui e eu volto, tá ok? Sai bem rapidinho. Note que foi utilizado o, pois estamos considerando que o pesquisador possui apenas 3 pacientes. Portanto, não é uma amostra, mas sim uma população. Caso as variáveis fossem obtidas de uma amostra, resumindo, o número de comprimidos dos 3 pacientes mais idosos, né, que não fossem de todos os pacientes da clínica, apenas deveríamos trocar o U pelo X, mas o cálculo, o resultado, não mudaria. Então, vamos lá, atendendo aqui a solicitação. Qual é a proposta, né? Qual é o pressuposto que você tem que levar em consideração para responder uma questão dessa? Seguinte, a composição dela sempre vai se formar do mesmo jeitinho, tá? A fórmula da média, você viu que tanto sendo para uma amostra ou para uma população, é a mesma. Só muda, ao invés do U, vai ser um X. Ao invés de um N maiúsculo, vai ser um minúsculo. E como eu disse, eu não me importo, só me interessa isso aqui, o cálculo, tá? Então, o que você precisa se lembrar? Parte de cima,
somatória de xi. De onde é que vem esse 4, esse 5, esse 6? Vem daqui, ó. São os valores que representam a proposta do estudo. A proposta do estudo era o quê? Analisar o número de comprimidos que cada paciente toma. É a resposta da pergunta. A pergunta foi o quê? Quantos comprimidos cada paciente ingere? O A, 4, o B, 5 e o C, 6. Está aqui o resultado. Ele quer, ó, a forma de se quer a somatória desses resultados. A somatória de 4 com 5 e 6 vai ser o quê? 4 mais 5, 9, 9 com 6, está aqui a resposta, 15. Embaixo é quem? O número de elementos que estão participando desse estudo. A gente está estudando uma população. Essa população é composta por quem? Por pacientes. Quantos pacientes estão sendo estudados? 3 pacientes. O paciente A, o paciente B e o paciente C. Total de pacientes analisados? 3. Então, 3 vai representar a população. Ou, se fosse aí uma parte, né, estaria representando uma amostra, ok? Depois que você identificou aqui, ó, é só dividir. 15 dividido por 3 igual a 5. Interpretando esse número, o que esse 5 representa? Representa que, em média, os pacientes analisados ingerem 5 comprimidos por dia, tá? Não quer dizer que todos ingerem, tá? É essa que eu falei, essa aqui é uma questão com média populacional, tá? O que é uma média populacional? É quando você conhece todos os elementos. O que é uma média amostral? Quando você estuda apenas uma parte dos elementos. Dá um exemplo aqui rapidinho para a gente. Fazer aqui com a sala, né? Vamos lá. Vamos supor a seguinte situação. Imagine comigo que a gente tem aqui o aluno João. Eu vou chamar os alunos de letras, tá? Para ficar mais fácil. Imagine que cada um desses aqui é um aluno. São vocês aqui na sala. Vamos supor, a gente tem quantas pessoas aqui nessa sala? Deixa eu dar uma olhada. Tem 42 pessoas, certo? Então, o que acontece? Imagine, vou fazer aqui uma brincadeira aqui legal, para tentar explicar. Não, vou fazer na posição mais fácil de visualizar. Ignorando, espera aí. Um segundinho. Aqui. Vamos supor que eu acabo de listar aqui o nome das 42 pessoas que estão nessa sala de aula. Certo? Aqui, ó. O seu nome, vamos supor que, o primeiro aqui. Deixa eu ver quem é que está na minha lista. Oi, Carlos. Não? Então, vamos lá, continuando. Então, assim, vamos supor que eu peguei aqui, eu abri minha lista aqui. Primeiro nome, Ayrton Leandro, que vai ser eu. Vamos supor que o número 1 seja eu. Aí, Leandro. O segundo aqui da minha lista, aqui que eu estou vendo, está aqui, Alan. Vamos supor que aqui o número 2 seja Alan. E o número 3 seja Ana Clara, que aqui está organizado por ordem alfabética. E assim consecutivamente, certo? Só imagina essa situação, que aqui vai estar o nome de todos vocês. E eu resolvo perguntar a idade de vocês. Aí eu vou e faço, rapaz, tem condições de perguntar a idade desse povo todo, não. André, Ayala, Camila, Beatriz, não, é muita gente, não vou não. Eu vou selecionar aqui só 8 pessoas. Tá bom, 8 pessoas eu vou tentar tirar uma média da sala pelas 8 pessoas. Aí selecionei Ana Clara, André, Ayala. Vamos supor que tenha sido aleatório. Você está vendo que não está sendo aleatório, porque eu estou pegando os primeiros, né? Eu não vou sair olhando o nome de todo mundo. Beatriz, Camila e Carlos. Camila e Carlos. Vamos supor que foi de uma maneira aleatória, eu selecionei essas 8 pessoas. E fui pegar a idade desse povo. Botei minha idade, 25, só numa banda. Alan, 22. Ana Clara, 27.
André, 20. Ayala, 25. Beatriz, 22. Camila, 21. Carlos, 30, por exemplo, né? Então, eu criei aqui, eu estou simulando uma pesquisa, tá? Eu simulei aqui a idade de vocês. Aí, vamos lá. Temos duas opções aqui de pensar o que é média populacional e o que é média amostral. Pessoal, nesse caso aqui, eu uso média populacional ou média amostral? Se eu fosse ouvir a idade dos 42 alunos, que é todo mundo que eu conheço, os 42, então eu iria usar o quê? A média populacional. Mas eu não vou ouvir os 42, eu só vou ouvir 8. Se eu vou ouvir só 8, eu vou calcular o quê? A média amostral. Deu para entender a diferença, galera? Qual é a vibe? Quando é todo mundo que você tem conhecimento da informação, média populacional. Quando não é todo mundo, média amostral. Tá? Mas o cálculo é o mesmo, né, professor? O cálculo é o mesmo. O cálculo, a fórmula diz o quê? A fórmula diz assim, ó, né, somatória. Deixa eu pegar aqui. Espera aí, só um minutinho. Ver se eu consigo puxar aqui o desenho. Só um segundo, é rápido. Aqui. Consegui. Opa. Somatória de xi. Espera aí, bem rapidinho. Eu quero deixar bem detalhado isso para não ter dúvida. Quando é uma população, embaixo é o N maiúsculo. Quando é uma amostra, embaixo é o quê? N minúsculo. Não é assim? Aqui na frente é um U, né? Vou botar aqui um U, que é aquele símbolo grego, na verdade. E esse outro aqui vai ser um X com uma barra, né? Não consigo colocar aqui esse X com a barra, eu vou deixar só assim, tá bom? Vocês não conseguem visualizar. Então, qual das duas eu vou usar? Cara, se eu estou fazendo um cálculo de uma amostra, eu tenho que usar a fórmula proporcional à amostra. Qual é a fórmula proporcional à amostra? Essa daqui, ó. O cálculo que eu vou fazer é baseado nela. Tá? Beleza, vamos substituir. Quem é o XI? O XI, pessoal, é o que você está estudando. O que você está, perdão, o que você está pesquisando. O que você está pesquisando nesse exemplo? O que você está estudando aqui? A idade dos participantes. Variáveis indeterminadas, sem dúvida. O que a gente tem, o que a gente conhece aqui? A idade dos participantes, é o que você está estudando, certo? Então, ele pede esse Ezinho, esse E aqui, representa o quê? Somatória. Somatória é o mesmo que soma, né? Ele quer que você some. Ele quer que você some quem? Aí você vai dizer, poxa, ele quer que eu some as idades, né? Obviamente. Quem são as idades? 25, 22, 27, 20, 25 de novo, 22 de novo, 21 e 30. Tudo isso aqui, ele quer que você some, tá? Ele quer que você faça uma soma entre esses elementos. Não botei o mais aqui, mas vocês conseguem visualizar. Vou botar aqui para não ter dúvida do que eu estou fazendo. Ele quer que o Ezinho representa somar tudo isso, as idades. Quem é N? N é um número de participantes que eu tenho nessa pesquisa. Quantas pessoas estão participando? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de pessoas ouvidas, 8. Vou botar o 8 aqui embaixo. Esse 8 vai substituir o N minúsculo, né? Aqui, 8. Agora é só somar, pessoal. 25 mais 22, mais 27, mais 20, mais 25, mais 22, mais 21, mais 30, vai dar 192. A soma disso tudo vai ser igual a 192. Esse soma de 192 vai estar aqui no numerador, né, a parte de cima. E quem é que vai estar embaixo? O 8, que já está aqui bonitinho, só esperando a hora de fazer a conta dele. Certo? Aí agora a gente vai dividir, tá, pessoal? Quanto é 192
dividido por 8, 24. Esse 24 representa o quê, pessoal? Pelo amor de Deus, esse é o quê? O que a gente está procurando? A média amostral. A média de que amostra? A média desses indivíduos aqui. Bom, então, em média, os participantes desta sala possuem 24 anos. Se essas informações fossem verídicas, certo? Em média, esses 42 alunos, os 42 alunos, certo? Estariam sendo representados, mesmo que não fosse a idade do cara, estariam sendo representados por uma média de 24 anos de idade. Tá? Deu para entender agora, pessoal? O exemplo deu para encaixar o que é população, o que é amostra, como é que você joga isso dentro da fórmula. Deu certo para Eduardo também? Mas na hora da prova, você vai querer que a gente faça as letrazinhas tudo certinho, que nem na fórmula, porque o cálculo é o mesmo. Não. Na fórmula eu só quero ainda bem. É na porque isso é só para complicar. Na fórmula eu quero isso aqui, ó. Pronto, ó. Os números. Entendeu? Na prova eu quero isso aqui, o cálculo. Como foi que você chegou nesse número? Tá aí, ó. A prova é isso aí. E tá respondida a questão. 25 mais 22 menos 27 tá respondido. Sem problema nenhum. Tá ok? Até só isso aqui dá para aceitar. Até só isso aqui dá para aceitar. Se eu tiver com o coração bom, isso aqui é totalmente aceitável. Né? Já é a soma direta. Calma, ainda falta tanta coisa, Major. Vamos lá para a gente não perder tempo. Eu quero mostrar outro exemplo para vocês. Espera aí. Deixa eu ver onde é que eu estou. Tem uma legal. Vamos pegar aqui um exemplo que eu botei no material que é top. Espera aí, me perdi aqui. Voltei, me achei. Então, eu vou apagar. Deixa eu apagar isso aqui. Não pode apagar. Tá só atrapalhando. Vamos aqui. Continuando lá o material. Eu vou pegar aqui um exemplo que eu encontrei, que eu achei bem interessante. Tá? E vocês já vão calcular aqui comigo, ok? Penso que vocês vão escapar, não. Vamos lá, peraí. Infelizmente não estão. Está em duas partes, mas dá certo. Cadê? Tá ali. Peraí. Deixa eu pegar a segunda parte. Segunda parte. Aqui. Vamos entender a questão, tá? Olha o que ele fala. Os dados a seguir são provenientes de um grupo criado na Califórnia em 1960 e foram estudados 3.154 homens de meia idade para investigar a relação entre padrões de comportamento e risco de doença coronariana. Os dados apresentados são de 40 homens, para os quais foram medidos níveis médios de colesterol, miligramas por cml, e realizada uma categorização segundo seu comportamento. O comportamento de tipo A é caracterizado pela urgência, agressividade e ambição. E o do tipo B é relaxado, não competitivo e menos preocupado. Pessoal, esse exemplo aqui eu fiz questão de trazer, porque eu particularmente acho isso aqui uma forma de demonstrar como a bioestatística e a pesquisa estão relacionadas. Como é que as coisas surgem, né? E estão interligadas através da bioestatística. O cara resolveu fazer um estudo com essas pessoas para compreender se o comportamento delas, se o perfil delas tinha relevância no seu nível de colesterol, né? Então, vamos identificar os resultados. Tipo A, nível de colesterol. Ele saiu aqui
levantando as informações de um por um. 233, 291, 312, 250, 246, 197, 268, 224, 239, 239, 254, 276, 234, 181, 248, 252, 202, 218, 212 e 325. Então, o que é isso aqui? É o resultado, tá? É o nível de colesterol em miligramas para cada 100 ml dos 20 homens que possuem um perfil de urgência, agressividade e ambição. Tá ok? Então, esse é o dado coletado. Beleza. O que foi coletado, então, no grupo B, né? Que são pessoas relaxadas, não competitivas e muito preocupadas. Foi coletado 344 miligramas, 185, 263, 246, 224, 212, 188, 250, 148, 169, opa, 226, 175, 242, 252, 153, 183, 137, 202, 194 e 213. Total aqui, ó, 40 pessoas foram entrevistadas, 40 homens, né? Perdão, foram entrevistados. Então, assim, qual é a ideia? Compreender a média de colesterol de cada grupo, tá? Primeira coisa que vocês têm que pensar junto comigo, pessoal. Isso é uma amostra ou isso é uma população? Você vai dizer, pô, professor, essa é de graça. São 40 homens, só que esses 40 homens não compõem todo o grupo de homens. O total de homens foram 3.154. Mas nesse estudo, especificamente, só foram ouvidos quanto? 40. Então, a gente já sabe que a fórmula que a gente vai trabalhar vai ser o qual? Vai ser a fórmula da amostra, né? Que é aquele x barra igual a, vamos botar um tá? Somatória de xi, tudo isso dividido por quem? Por n minúsculo, que representa a amostra. A fórmula é a mesma, tá? A fórmula é a mesma, que só vai mudar, que agora, ao invés de ser um U, vai ser um N, perdão, ao invés de ser um U, vai ser um X, e que ao invés de ser um N maiúsculo, vai ser um minúsculo, tá? Pessoal, só um segundo, bem rapidinho aqui, só pegar um negócio, é rápido. Voltei. Então, continuando aqui o exemplo. O que a gente vai aplicar agora? O objetivo da pesquisa, pessoal, não é identificar a média do colesterol de todos eles, é identificar a média de cada grupo. Então, primeiro a gente vai calcular a média de quem? Do grupo tipo A. Ok? Como é que a gente faz isso? Somando todos esses números aqui, ó. 233 e tal, que eu já digitei aqui, já para ir adiantando, né? Então, a fórmula diz o quê? Vamos substituir, vamos somar todos esses números. Beleza, professor. E depois que somar todos esses números, a fórmula diz o quê? Você vai dividir por N. Então, vou botar aqui, ó, igual, né? Vou passar um traço aqui para ficar bonitinho. Tá aparecendo com a fórmula mesmo, né? Então, vamos somar todo mundo que está em cima, que é E, que representa a somatória de XI, que são os resultados, né? Então, quem é N? N é o número de pessoas que foram ouvidas no tipo A. Quantas pessoas foram ouvidas no tipo A? Aqui tem 20 resultados, né? Então, vai ser tudo isso dividido por quanto? Por 20. Então, vamos somar. Quanto é? 233 mais 291 mais 212, pá. Quando a gente somar tudo isso, a resposta vai ser 4.901, tá? Então, a soma de tudo isso é 4.901, certo? O que a gente vai fazer com isso? Dividir pelo número de elementos. Que é o número de elementos que a gente tinha combinado aqui, ó. 20 pessoas foram entrevistadas. Então, vai ser 4.901 dividido por segundo por 20. Perdão. Dividido por 20. Quanto vai ser
4.901 dividido por 20. Resposta, 245,05. Significa o quê? Que, em média, o grupo do tipo A, certo? Que é que é caracterizado pela urgência, agressividade e ambição, possui 245,05 miligramas por 100 ml. Tá? Esse é o resultado do primeiro grupo. Vamos ao segundo grupo. O segundo grupo é quem? O segundo grupo vai ser esses aqui, ó. 344, 185, né? Que eu já digitei aqui para adiantar. Então, vai ser a soma de todos eles, né? Dividido por quem? Mesma historinha, tá, pessoal? Vai ser dividido pelo número de elementos que estão sendo ouvidos. A gente também tem aqui 20 homens que estão sendo ouvidos nessa situação. Então, vai ser a soma de tudo isso também dividido por 20, tá? Fazer. Vou botar vocês para fazer, mas vou fazer para adiantar por causa da hora, não vai dar tempo. Então, vamos lá. A soma de tudo isso aqui vai dar quanto? Somei, digitei aqui na calculadora, tudo bonitinho, a soma de tudo isso dá 4.206. Então, vai ser o quê? O resultado, 4.000, a soma disso, 4.206. Dividido por quanto? Pelo 20, que já está aqui embaixo esperando, né? Então, resposta, 4.206 dividido por 20 vai ser igual ao quê? A 210,30 miligramas por 100 ml. Pessoal, a resposta na matemática, acaba aqui, certo? Na bioestatística, a resposta acaba aqui. Só que na vida real, isso aqui é só o começo de uma longa discussão. Por quê? Porque agora os cientistas vão buscar por comprovar que você ser uma pessoa que tem como perfil a urgência, a agressividade e a ambição lhe proporciona níveis de colesterol mais elevados. Ah, professor, será? Isso aqui é um estudo. O estudo serve para isso. Para comprovar que o colesterol de pessoas que não são calmas, né, que não são aqui, ele fala que menos competitivos, menos preocupados e relaxadas. Pessoas com esse perfil apresentou um dado de colesterol mais baixo, tá? Então, é isso. Esse é o significado da pesquisa. Esse é o significado da comparação. Você poder chegar no final dessa questão e dizer, ó, seguinte, o cara que tem esse perfil tem aí um colesterol mais alto. Em média, em mais ou menos quanto? Eu gosto muito de começar a destrinchar. Vocês vão aprender a fazer isso aqui também. Ele tem 34 miligramas a mais, né, de colesterol por 100 ml comparado ao outro perfil. E isso representa o quê? Isso aqui representa 15% aproximadamente a mais de colesterol. Ah, mas colesterol causa o quê? Então, vocês aí da enfermagem com certeza sabem melhor do que eu o que colesterol proporciona no sangue do ser humano, no sangue do indivíduo, tá? Então, é nessa hora que acaba a matemática e entra a enfermagem, que entra a bioestatística, que entra os cuidados de uma forma geral, tá? É na comparação, no estudo da descrição do que está sendo dito, do que está sendo trabalhado, tá bom? Então, fica aqui o primeiro conteúdo. Deixa eu encerrar aqui essa gravação, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Deixa eu parar aqui a gravação, que deve estar enorme.